Como criar uma nova realidade de maneira rápida para mudar a sua vida. Nessa última aula, eu vou te explicar sobre a verdadeira realidade que os seus olhos não veem e vou te mostrar como criar a realidade que você quer. E depois, eu vou propor para mim mesmo um desafio de criar uma nova realidade para provar para você, na prática, como isso funciona. Então, vem comigo! Olá, queridos! Eu sou o Matheus Amorim. Bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se por acaso é sua primeira vez por aqui e você ainda não é inscrito no canal, aperte aqui no curtir embaixo, se inscreve no canal, toca no sininho para você caminhar junto com a gente e não perder nenhuma aula. Combinado? E já comenta também aqui embaixo quais aulas você já assistiu? Já assistiu a primeira, a 10ª, a 13ª? Comenta aqui embaixo para você marcar presença e eu conseguir ver quem está acompanhando as aulas. Combinado? Comenta aqui, por gentileza. Dessa maneira o YouTube vai entender que esse vídeo pode ser recomendado para outras pessoas. E o intuito desse vídeo é, de fato, ajudar outras pessoas. Hoje é a última aula do curso As 15 Chaves do Sucesso. Durante esses quase 4 meses, direto, eu estive aqui com você toda quinta-feira, sem falhar nenhuma semana, para trazer esse conhecimento, para melhorar a sua vida. E antes de prosseguir para essa última aula, eu gostaria de parabenizar você por ter acompanhado todas as aulas. E eu espero que você esteja executando o que você aprendeu para transformar a sua vida. Ao longo das aulas, já passaram por aqui milhares e milhares de pessoas pelos vídeos. E essas aulas do curso vão ficar aqui no YouTube como uma forma de contribuir com aqueles que ainda vão chegar do futuro para este trabalho. Por isso, quando você notar uma pessoa que está perdida, recomenda para ela esse curso As 15 Chaves. Quando você perceber que tem uma pessoa confusa com a realidade da vida, indica para ela esse curso. Quando você quiser ajudar uma pessoa a expandir a consciência dela, para que vocês tenham mais ressonância nos assuntos que vocês conversam, indica esse curso para ela. Eu tenho certeza que após essas 15 aulas, essa pessoa não vai ser a mesma pessoa de quando começou a assistir às aulas. E este é o meu objetivo com esse curso, de impactar positivamente a vida dessa pessoa, expandindo a consciência dela. E também é o objetivo de todos aqueles que trabalham para o todo, para Deus, que é o objetivo de transformar positivamente a vida do próximo através do conhecimento. Por isso, vamos então finalmente à última aula. Começa agora o curso As 15 Chaves do Sucesso. E durante esse curso, eu abordei as 15 chaves do sucesso que abrem todas as portas da sua vida. E nessa última chave de número 15, eu irei falar sobre realidade. Vamos falar sobre a verdadeira realidade, aquela que está por trás dos seus olhos, aquela que é a realidade criada inconsciente pela nossa mente e vivenciada conscientemente pelo nosso racional. É aquela realidade que passa despercebida pelos olhos do ser, mas é a realidade que comanda toda a sua vida, desde o nascimento até a morte.
Nós temos como óbvio que a realidade é aquilo que os nossos sentidos apresentam para a gente. Isto é, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós tocamos. Mas isso é apenas uma pequena parte do que realmente é a realidade. Nós fomos condicionados a acreditar que a realidade é apenas aquilo que vemos acontecer no dia a dia, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, mas isso é pura ilusão, porque se a gente se basear apenas nos 5 sentidos que nós temos, nós vamos estar enxergando apenas a Matrix, porque os sentidos, eles são manipuláveis. Por exemplo, um cachorro, ele tem um olfato e uma audição muito melhor do que a gente. Logo, o aparelho que ele usa, isto é, o corpo dele, compreende mais a Matrix em termos de audição e de olfato do que a gente. Já a águia, por exemplo, ela enxerga muito mais longe do que a gente e enxerga melhor o micro de qualquer coisa. Enxerga muito melhor do que qualquer ser humano. E assim por diante, se você for pegar todos os seres existentes no planeta Terra, que estão encarnados, eles têm diferentes habilidades com seus corpos que são melhores do que os seres humanos. A física quântica já provou que ao tocarmos em algo, na verdade, nós não estamos tocando em algo. Eu vou te explicar. Tudo que existe é feito de átomos e que, por sua vez, são compostos de um núcleo que tem próton e nêutron, que é cercado por uma nuvem de elétrons, que se chamou de nuvem de elétrons. Eu tenho aqui, inclusive, deixa eu pegar aqui para te mostrar, um átomo. Uma escultura que simboliza um átomo, ok? Aqui no núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, e o que circunda ao redor é o que se chamou de elétrons, ok? Inclusive, esses elétrons, eles têm cargas negativas. Estou usando aqui apenas para exemplificar para você, tá? A maior parte do volume de um átomo é, na verdade, um espaço vazio, ok? Essa simplificação aqui parece pertinho do núcleo, mas não é bem assim. A distância do núcleo do átomo até o elétron é gigantesca. É um espaço vazio gigantesco. O núcleo, ele ocupa uma fração muito pequena do espaço, enquanto os elétrons que orbitam ao redor, eles estão numa área muito maior, mas de forma dispersa, ok? Ao redor. Isso aqui é só um modelo atômico que eu estou te mostrando, que é o mais próximo que a gente consegue de materializar um modelo atômico, né, para poder exemplificar para qualquer pessoa. Então, quando nós tocamos em algo, o que nós sentimos é, na verdade, a repulsão magnética entre os elétrons dos nossos átomos e os elétrons do objeto que a gente está tocando. As cargas dos elétrons, tanto minha quanto desse objeto, são negativas. E como cargas iguais se repelem, não há contato direto entre os núcleos atômicos, né? Ou seja, as partículas subatômicas com as minhas partículas atômicas. Então, o que realmente acontece ao tocar em um outro objeto ou numa outra pessoa? Em vez de ter um contato físico direto, o que a gente experimenta quando toca é o resultado da repulsão dos elétrons, ok? Os nossos nervos, vamos dizer assim, eles detectam essa força como uma pressão ou uma sensação de toque. Mas em um nível subatômico, os átomos das nossas mãos, por exemplo, eles nunca realmente se tocam. Os átomos de um outro objeto,
São apenas interações que são decodificadas pelo nosso cérebro. É apenas uma interação entre os campos eletromagnéticos de cada coisa, de cada mão, da mão para um objeto, compreende? Portanto, o contato físico, como nós conhecemos, é uma ilusão em escala quântica, em micro. O nosso sentido de toque, ele é o resultado de uma série de sinais fisiológicos, neurológicos, que o seu cérebro decodifica, gerando a percepção de que nós estamos tocando em alguma coisa. Deu para entender? Em última instância, tudo é uma grande ilusão sensorial da coisa. Você não está tocando nada, é apenas o seu elétron entrando em repulsão com o outro elétron do objeto que supostamente você está tocando. Quando você toca, há uma leitura nervótica, né? E o seu cérebro decodifica que você está tocando. E levando essa questão da matrix ilusória para uma instância mais mental da coisa, né? Isso é, para a mente da pessoa, a realidade apresentada pela matrix, ela é um encaixotamento, ok? Da pessoa. Ela encaixota a pessoa, ela gera uma padronização para tornar a massa escrava. Em outras palavras, você nasce, cresce, se casa, tem filhos, se aposenta e depois morre. Entende como é o ciclo que a Matrix providencia para que a pessoa viva em si e não passe disso? Você levanta às 6 da manhã, vai dormir às 10 da noite, chega em casa à noite após o trabalho, você vai assistir a televisão ou vai se entreter nas redes sociais e você pode aproveitar apenas, supostamente, né, o seu fim de semana e os feriados. Enquanto isso, sua vida passa diante dos seus olhos e você não fez nada relevante com ela. E qualquer um que saia desse exemplo que eu descrevi aqui para você, que a Matrix impõe nas pessoas, é considerado um louco. É perseguido pela família, perseguido pelo ciclo social. Tanto quando você sai de uma igreja, de um ciclo social, quanto quando você não segue uma convenção social de que tem que fazer uma faculdade, de que isso, de que aquilo. Ou seja, a pessoa não consegue exercer o livre-arbítrio dela. Se ela querer a aprovação das outras, então, esquece. Vai virar escravo do ciclo social, que é escravo do sistema, que é escravo da Matrix. Entendeu? Ela te molda, te pré-formata. Quando eu falo moldar e pré-formata, eu me lembro de uma indústria de recicláveis. Sabe quando você bota aquele monte de lixo e pressiona, e pressiona, e pressiona, e pressiona, e pressiona, e vira aquele bloco de reciclável? Pois é. A Matrix coloca rédeas e faz uma fila de montagem de pessoas para que todas sejam condicionadas a serem aquilo que a Matrix querem que eles sejam. Porque a verdadeira prisão não é aquela que tem grades, mas sim aquela que é colonizada à sua mente, que implanta as ideologias da Matrix e não a ideia do todo de Deus. Antigamente, para você escravizar, usava o quê? Lança, usava corda. As coisas foram evoluindo e depois passou a usar arma de fogo. E hoje, para se escravizar, não se usa mais nada disso. Se usa apenas a colonização da mente. A escravidão hoje, ela é mental. É a guerra da colonização da mente. Aquele que tem mais conhecimento reina sobre aquele que tem menos conhecimento. E isso faz com que você não crie a realidade que o seu coração realmente deseja. Que você trabalhe com aquilo que você detesta. Que você fique com alguém que não tem ressonância, que você viva em favor da aprovação das pessoas, em favor de conquistar determinado bem material, determinado status, aprovação dos outros e assim por diante. Porque você está condicionado por aquilo que foi passado pela Matrix.
E se sua mente, que está condicionada por aquilo que foi passado pela Matrix, vai criar que tipo de realidade para você? Aquilo que você tomou como verdadeiro e que foi implantado pela Matrix. Isto é, aquilo que se torna verdade para você é o que cria a sua realidade, independente de onde veio a crença, se veio da Matrix ou se veio de você mesmo. A maneira como você pensa, o que você sente e como você age é o que cria a sua realidade. Então, se você quer uma nova realidade, você deve criar essa nova realidade. E para começar a criar essa nova realidade, primeiro você precisa ter a intenção e começar a caminhar para a realidade que você quer. Porque dessa maneira você vai estar comunicando ao universo o que você deseja colapsar na sua vida. Ou seja, você está no ponto A e intencionou que quer chegar no ponto B. Então, imediatamente, você começa a direcionar o seu caminho, que você está aqui no A, né, para o ponto B, para que isso chegue até você. Aquilo que você está procurando também está procurando por você. Mas aí fica a pergunta: o que você está procurando? Essa é a questão. Porque se a sua visão de mundo é apenas aquela que foi implantada pela Matrix, aí fica difícil, né? Porque a visão apresentada pela Matrix, ela foi construída para te manter escravo na engrenagem e fazer com que você não alcance voos mais altos na sua vida. Porque, presta atenção, se muitos saírem da base da pirâmide, o que acontece com uma pirâmide? A pirâmide cai. Então, para que poucos reinem no topo da pirâmide, a Matrix molda a forma como as pessoas vão agir, porque aí dessa maneira elas vão criar uma realidade medíocre e uma realidade de escassez. E isso faz com que muitos não alcancem seus resultados e não realizem seus sonhos. Veja bem, para que um punhadinho se permaneça no topo da pirâmide, é necessário que uma grande base esteja aqui dando sustentação para essa pirâmide. Se mover a base da Matrix, dissolve. Compreende? Por isso que o ideal seria, né, um círculo, para que tudo girasse e todos pudessem ter a oportunidade de crescer, ascensionar, mas a Matrix condiciona, faz uma lavagem cerebral no programa mental da pessoa. Aí já viu, né? Aí a pessoa vai criar o que a Matrix botou na cabeça dela. Que coisa mais inteligente do que essa técnica, do que isso? Ao invés de você pôr um chicote na pessoa, arma na cabeça da pessoa, você simplesmente condiciona a pessoa para que ela mesma crie a realidade de merda que ela está vivendo e ela mesma não perceba que é escrava de uma engrenagem num sistema maior dentro da Matrix. Pois é. Bom, Matheus, mas então, como que faz para criar uma nova realidade? Para você criar uma nova realidade na sua vida, você precisa primeiro conhecer a si mesmo, para entender o que é condicionamento do sistema e o que são as suas vontades próprias, da sua alma, da centelha divina. Porque quem se conhece não é tão condicionado facilmente pelo sistema. Porque quem se conhece não vai junto com a manada, com as tendências que aparecem. Quem que você acha que cria as tendências? Pois é, a Matrix condiciona o que a massa vai fazer e a massa gera tendência. O verdadeiro controle é aquele que é oculto e não aquele que é público.
O que é público serve para receber pedrada ou ser ovacionado, admirado. O verdadeiro controle está naqueles que controlam os que são públicos e que ditam as tendências para a massa. O verdadeiro controle, ele é oculto. Será que vira a chave aí? Pois é. Por isso, primeiro você deve se conhecer para começar a olhar para si mesmo e entender o que é a sua vontade e o que foi condicionado. Logo após você fazer isso, você vai entender o que realmente satisfaz a sua alma. Você começa a criar uma nova realidade instantânea a partir daquele momento. Porque a forma como você enxerga o mundo é a forma como a sua realidade é criada. Se você só vê coisa negativa em tudo, vai chegar mais coisas negativas para você. Porque isso é o que você está enxergando. Isso é o que você está emanando no seu campo vibracional. E muitas pessoas só pensam negativamente por causa do que a Matrix manda para a cabeça da pessoa. Por exemplo, os telejornais, que só mostram coisas ruins. Porque coisas ruins da audiência, né? Percebe para você ver como que é a vida daquele parente que só assiste essas porcarias na televisão. Esse parente, ele é sempre medroso, é um parente escasso, é o que mais espalha coisas negativas dentro da família. E assim, mesmo que ele não faça por mal, ele foi condicionado. Você mesmo, faz o teste. Assiste 30 minutos de telejornal e depois você sai da sua casa para você ver. Você vai ficar com medo de ser assaltado, medo de ser morto, medo de ter alguém te seguindo. Isso quando você sai de casa, né? Porque depois de assistir um telejornal, não quer nem sair de casa. Porque você fica cismado. Não deixa também o filho sair de casa com medo de acontecer alguma coisa com ele que você viu no jornal. Entende? Aí que realidade que você está criando? Pois é. A realidade que você está criando é a realidade que você viu no jornal. Por isso, olhar para si mesmo e começar a fazer essa limpeza é o primeiro passo para começar a criar uma nova realidade na sua vida. Logo depois disso, você começa a visualizar aquilo que você quer, o objetivo que você almeja, e vai fazer isso todos os dias. Visualiza, sentiu, soltou. Visualiza, sentiu, soltou. E trabalha em favor daquilo. Para que assim você mantenha a chama acesa no objetivo que você quer. E quando você mantém essa chama acesa, você vai depositando energia nesse objetivo que você está querendo. Porque os seus pensamentos e os seus sentimentos geram energia. Isso já é comprovado. Por isso que tem a famosa frase que os seus pensamentos e seus sentimentos criam sua realidade. Porque a energia que é emanada pelos seus sentimentos e que é moldada pelos seus pensamentos, lembra que tem forma pensamento? Pois é, tem o poder de criar a realidade. Você está depositando energia naquilo. Então, após você visualizar o que você quer, você precisa começar a agir em favor disso, a ir para aquele caminho. Ou seja, se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, você vai começar a olhar para o ponto B e vai traçar uma rota do que precisa fazer para chegar no ponto B. E a partir daí, você vai começar a pensar, a sentir e a agir como se você já tivesse no ponto B. Porque dessa maneira você vai entrar em fase com a frequência que você quer e em pouco tempo você vai estar imerso nessa realidade do ponto B
que você quer. É assim para todos os objetivos na vida. Agora, a forma como você colapsa isso, a forma como você tem de crédito no universo para poder fazer isso, a forma da sua capacidade pessoal vai determinar quando que isso vai chegar para você. Tirando, claro, a vontade do todo, que é quem decide em última instância. Como que você vai competir com alguém que você está dentro dele? Não existe isso, né? Então, se você quer ser um vencedor, se comporte como um vencedor. Parece óbvio, mas as pessoas não entenderam isso. É por isso que a modelagem da PNL funciona, porque você modela quem você quer ser ou o objetivo que você quer. E em pouco tempo você cria aquela realidade, porque você entrou na frequência daquilo. É por isso que determinado empresário compra uma mentoria com um outro determinado empresário que é muito maior do que ele, porque ele quer entrar naquela frequência, quer entender como que aquele cara pensa, como que ele sente, como que ele age. Virou a chave aí? Deu para entender? Não existe privilégio para quem sabe sobre espiritualidade ou sabe sobre física quântica. Não existe privilégio para esses dois tipos de pessoa. A regra do jogo é a mesma para todos. Por isso que existe campeões que nunca ouviram falar de física quântica, não têm uma espiritualidade aguçada em contato com a quarta dimensão e mesmo assim conseguiram criar a própria realidade que eles queriam, que eles desejavam que acontecesse. Porque mais tempo ou menos tempo, a realidade chega para a pessoa de qualquer maneira, não há privilegiados. Então, eu vou te mostrar como colapsar uma nova realidade na prática e que isso não dependa de mim para se concretizar, não dependa de mim para acontecer. O que você acha? Estou propondo para mim mesmo um desafio aqui, ao vivo, para você. Eu vou te mostrar e te provar como fazer isso na prática, porque dessa maneira eu acredito que vai ser mais claro para você crer que isso realmente existe, que isso funciona. Pois bem, a partir de hoje é dia 12 de setembro de 2024, eu vou colapsar a função de onda para começar a criar a realidade de que eu vá nos principais podcasts sobre espiritualidade no Brasil. Ok? Podcasts, né, que tenham a ver com esse trabalho que eu estou realizando, com o nosso canal Luz Atômica. Tá bem? Enquanto eu planejava essa aula, eu intuí que eu devia fazer isso na prática para provar para você que está aí, que acompanha esse trabalho, e para os demais que não têm fé suficiente, para provar como se cria a realidade desejada. Então, eu escolhi colapsar hoje esse objetivo de ir nos principais podcasts sobre espiritualidade no Brasil. Eu escolhi isso por dois motivos principais. Motivo 1. Essa realidade não depende de mim para acontecer, mas ela depende de terceiros, porque eu não tenho podcast. Eu não conheço pessoalmente, inclusive, ninguém que tenha podcast. Compreende? Eu não tenho fama e nem uma audiência grande para ser convidado para algum podcast. Ou seja, eu não tenho nada favorável para criar essa realidade na minha vida neste momento. E, ainda assim, ela não depende de mim escolher se eu vou ou se eu não vou receber um convite e concretizar essa realidade. Ou seja, eu estou de mãos atadas. Isso é justo, não acha? Eu moro no interior e isso que eu estou propondo de criar essa nova realidade junto com você é a nível nacional. E não depende de mim. Eu ainda nem tenho as portas abertas para poder ir num podcast, né, que eu também nem tenho um nome
conhecido na internet como de um desses famosos influencers. Entende? Então, assim, é uma realidade que não está dependendo 100% de mim. O que a torna muito mais difícil. Por quê? Porque tem inúmeras variáveis. E quem administra todas essas variáveis? O todo, a fonte criadora que está comandando o sistema no universo. E o segundo motivo é que o meu próprio projeto Luz Atômica ainda é bem pequeno. Então, não tem desculpa de que era grande, era conhecido ou eu tinha fama para poder criar essa nova realidade. Hoje o meu canal tem um pouco mais de 10 mil inscritos. O meu Instagram tem um pouco mais de 1.000 seguidores. Entende? Isso é o que qualquer pessoa consegue se ter em um tempinho de trabalho. Compreende? Isso é o que o projeto Luz Atômica alcançou até esse momento. E eu tô te contando esses detalhes, desses dois motivos, para provar para você, ao vivo, aqui nesse vídeo, te mostrar na prática eu colapsando esse objetivo para criar essa realidade. Porque eu já criei inúmeras outras realidades. No início, quando eu estava saindo do zero, lá na adolescência, eu colapsei um emprego e eu consegui. Eu também, mais para frente, eu colapsei uma faculdade porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade. E eu consegui entrar numa faculdade estadual. Eu me formei posteriormente em publicidade e propaganda. Eu também colapsei metas financeiras e consegui atingir isso. Eu colapsei premiações e eu também atingi. Eu colapsei o carro que eu sonhava e eu também consegui. Uma esposa e eu consegui atrair. Então, você duvida que esse objetivo que eu estou propondo criar essa nova realidade aqui, junto com você, você ainda duvida que isso vai se cumprir? Eu tenho 100% de certeza que isso será cumprido. Se você perceber, esses outros exemplos que eu te disse, eles dependiam mais de mim do que esse objetivo que eu estou propondo aqui ao vivo agora para você, que é o objetivo de ir em um grande podcast aqui no Brasil. Porque isso depende 100% do todo para concretizar essa realidade. E também depende de terceiros, que são os donos de podcast. Ou seja, eu não tenho como usar meu dinheiro ou dar uma carteirada para ir num podcast de espiritualidade a nível nacional. Ok? Tem aí uns 3 grandes no Brasil sobre espiritualidade. Ah, Matheus, mas por que você não fala os nomes? Eu não posso. Porque se eu falar os nomes, os donos de podcasts podem ser influenciados tanto a me chamar para ir e já realizar essa visão, quanto para não chamar e travar a criação dessa realidade que eu estou propondo aqui para você, já que ela depende de terceiros. Compreende? Eu estou deixando para a variável do todo agir. Eu vou colapsar para provar para você e vou deixar a variável do todo agir. Ah, Matheus, mas você não colocou um tempo para que isso se cumpra. Quanto que isso vai se cumprir? Gente, eu não vou colocar prazo. E aqui fica um segredo para você. Por quê? Porque colocar um prazo definido seria ir contra o universo, o fluxo divino, e querer forçar o universo a fazer uma coisa. Compreende? A fazer uma coisa que talvez não seja uma prioridade do universo. Quando você força uma coisa, o que acontece? Se cria o efeito Zenão, que é a paralisação do objetivo. Tá lembrado? Já ouviu falar sobre isso? Na física quântica, a constante observação paralisa o sistema naquele estado atual que o sistema está. Quando você coloca pressão, retarda o decaimento atômico. Portanto, eu não vou
colocar um prazo, mas sim eu vou colapsar esse objetivo aqui junto com você, dia 12 de setembro, e vou soltar o resultado final. Tá lembrado lá do soltar, no taoísmo? Tá lembrado de soltar? Pois então, essa é a ação através da não ação. Você trabalha para o todo e solta o resultado, porque o resultado final é a vontade do todo. Então, ele quem decide. Aí você imagina, você tem que abrir mão do seu ego e apenas trabalhar para o todo, para o bem comum, e foi por isso que eu senti de fazer isso aqui ao vivo nesse vídeo. Quando eu digo ao vivo, é no momento presente que eu quero dizer, ok? Junto com você, para te provar que isso existe e que isso funciona. Ficou entendido? Então esse é o objetivo público que eu estou fazendo junto com você para te mostrar na prática como criar uma nova realidade. Quando você me ver num podcast de espiritualidade, um podcast grande, como eu disse, deve ter aí uns 3 no Brasil, Você vai saber que essa visão da realidade se cumpriu e que ela foi iniciada hoje, dia 12 de setembro de 2024. Combinado? E antes de eu finalizar essa última aula, eu quero te dar um presente. E só vai saber desse presente quem acompanhou as 14 aulas anteriores e quem chegou até essa última aula, até aqui no final. Como forma de continuar ajudando você e também para que você não pare por aqui o aprofundamento desses estudos, eu decidi fazer o seguinte: eu vou te dar agora 50% de desconto na Escola Luz Atômica. Isso mesmo, tem o preço original e nós vamos rachar ele no meio e sua matrícula anual do ano todo vai sair pela metade do preço. Ou seja, você vai ter a oportunidade de participar da nossa escola investindo quase nada e vai estar junto com os alunos da comunidade, trocando informação, aprendendo cada vez mais, tendo uma corrente de apoio, de força. E ainda você vai ter acesso lá dentro da escola a cursos pagos com técnicas psicológicas para aplicar hoje mesmo para começar a ter resultados na sua vida. Quem aplica tem os resultados e esse conhecimento está disponível dentro da escola. Conhecimentos que eu já usei na prática, eu mostro lá como eu usei, onde eu usei, como você pode usar e quando vai dar resultado. É garantido, porque é ciência. Apertou o botãozinho, funcionou, tá bom? E para você resgatar esse presente de 50% de desconto, basta você clicar no primeiro link abaixo e já vai estar com desconto aplicado no momento da sua inscrição. Ficou entendido? Talvez essa seja a oportunidade que você pediu ao universo, que você conversou com Deus para que aparecesse no seu caminho. E que você, através dessa oportunidade, pudesse renovar as suas energias e começar a melhorar de vida. Porque eu sei que muitas vezes você fica desanimado, sem esperança. E o que você precisa é de uma corrente forte para te ajudar, uma egrégora, o conhecimento correto, não ilusório, porque o mapa não é o território, e um incentivo para poder agir e começar a transformar a sua vida. Então, se você sentir no seu coração, não hesite em dar esse passo, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Lá dentro da escola, nós temos alunos que são empresários, terapeutas, médicos, professores e todo tipo de pessoa que está aplicando o conhecimento explicado dentro da escola para maximizar os resultados e melhorar a própria vida. Então, se você ainda tem dúvidas, você pode soltar essas dúvidas e vir com a gente, porque vai valer a pena. Combinado? E mais uma vez, parabéns por você ter assistido esse curso até a 15ª aula e para mim foi um prazer da minha alma poder realizar esse trabalho
aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, poder conversar com você e propagar a verdade da fonte criadora. Eu sou grato por também não estar sozinho realizando esse trabalho e por ter você junto comigo nessa jornada. Eu te vejo em breve.